Olá, pessoal. Boa noite. Vamos aí iniciar mais um dia da maratona cognitiva. Vamos esperar os nossos seguidores, nossas seguidoras, certo? Oi, tudo bem, Isa? Seja bem-vinda. Fábio, Elias, tudo bem com você? Plantão mediação. Olá, Gisele, eu vou te chamar pelo plantão mediação, é isso, né? Vamos lá, vamos chamar a Gisele. Tudo bem, Silvia? Olá, Oi, professora. Gisele, tudo Tudo bom? bem? Tudo bem. Deixa eu diminuir aqui meu volume, senão vai dar interferência, né? Tá, que bom. É, Gente, antes de apresentar para vocês a Gisele, para quem não conhece, né? Eu quero falar para vocês que hoje nós vamos ter essa live. Essa live é muito legal porque eu já fiz duas outras lives com a Gisele. Então ela tem um encadeamento, né? Então, na verdade, eu estou fazendo monitoria com a Gisele. Então não vai ser uma live qualquer, nós vamos analisar o que ela já está tentando colocar em prática com o filho dela, certo? Nós fizemos, antes de começar a maratona cognitiva, nós fizemos no dia 16 uma live sobre sequência didática mediada. E nessa sequência didática mediada, eu então orientei a Gisele de algumas atividades que ela podia estar colocando em prática com o filho dela para tornar mais significativo o aprendizado dele. Só para O gatinho, contextualizar. professora. Ai, que linda! Abriu a É porta. gato? É a gatinha. Vou fechar Ah, aqui. gatinha. Aham. Quer E participar? aí, o que acontece? Hoje o nosso encontro é para a gente conversar sobre o que ela já avançou e alguma outra dificuldade, certo? Sim. Só para contextualizar, né? E quero lembrar a todos que amanhã, às 19 horas, é o nosso webinário, o GPS da mediação cognitiva. Os 7 passos para acelerar o processo de aprendizagem das crianças com deficiência intelectual. Agora, quem não fez a sua inscrição vai ficar de fora, né? Porque nós temos até amanhã, alguns minutinhos antes, para você se inscrever. Porque não vai ser assim aberta, como esse evento aqui, uma live. Vai ser fechado só para quem fez a inscrição, tá bom? Gente, agora eu queria que a Gisele se apresentasse, falasse um pouco e também falasse do projeto, né, sobre a árvore que ela está fazendo com o filho dela e o que já avançou. Boa Pode ser? noite. Aham. Boa noite, professora. Boa noite a todas e todos, né? É, Hoje eu queria começar falando que eu estou muito feliz. Porque quando eu comecei a seguir a professora Isabel, eu queria aprender a melhorar a aprendizagem do meu filho. Mas o contexto da mediação é muito maior, porque foi através das lives, né? Onde a professora Isabel fala que o importante do profissional é ser um profissional comprometido. Não adianta tá lá na sala de aula, né? Ou nas terapias, se não tá comprometido com a criança, se não acredita na criança. Então, eu acho que eu comecei a seguir professora no começo do ano, né? Eu, eu parei com todos os atendimentos do Oscar, troquei de escola, porque realmente eu estava procurando pessoas com essa visão de acreditar nele e no potencial dele. E aí, eu tô tão feliz porque eu já consegui profissionais comprometidos mesmo, que estão acreditando nele e estão trabalhando para ver a evolução dele.
Mas hoje, pela primeira vez, eu troquei de escola, eu fui lá na escola nova e realmente eu fiquei muito feliz porque eu consegui identificar professoras, a coordenadora, realmente olhando o Oscar como gente, né? Gente que aprende, gente que tem potencial. Que Porque bom. é muito difícil para nós, mães de crianças com deficiência, ficar vagando de escola em escola. Tem vaga? Tem. Aí quando você chega com a criança, a vaga sumiu, né? Então, eu até agora, há pouco, acabei de mandar um e-mail para a escola, realmente agradecendo, porque o Oscar tem 8 anos e foi o primeiro lugar que eu encontrei que a professora e a coordenadora enxergam não só o Oscar, né, pelo que eu percebi, todas as crianças como gente, e eu tenho certeza que ele não vai ficar mais esquecido, né? Então, a mediação, esse trabalho da professora Isabel, ele vai além de só ajudar, né, o nosso filho, o nosso aluno. Ele abre os nossos horizontes. Então, quem é mãe, participa do webinário amanhã e continua assistindo as lives da professora Isabel, que vocês vão ver que o nosso... A gente muda e a gente começa a perceber quais são os profissionais que realmente estão engajados com o nosso filho. E é isso. É isso aí. Quando eu digo, vou ajudar vocês a acelerar o processo de aprendizagem, é tudo, né? Quando a gente vê um outro olhar, né? Vê uma outra escola, vê um outro profissional que vai ajudar você também nessa aceleração. Porque não adianta você estar fazendo uma coisa, escola outra, profissional outra, tem que ter um diálogo, né? Uma conversa. Sim. Mas assim, eu tinha te dado lá uma sequência didática, o que você conseguiu fazer com ele? A gente não saiu passear muito porque tá só chovendo, né, e frio. Nós fizemos o planejamento de como que a gente vai fazer. A gente vai fazer no domingo, porque no calendário, nos calendários que eu encontrei, sempre o domingo vem pintado, né, no calendário. Então, para ficar com né, para ele mais fácil, então é sempre no domingo. E aí a gente assistiu a leiturinha da árvore do Beto. E aí, deixa eu pegar aqui, não sei se vocês vão conseguir ver. O gatinho tá aqui. Vai ficar invertido aí para vocês, né? Mas Tá, eu tô tudo bem. fazendo, então, o livrinho do Oscar, que é a árvore do Oscar. Então, né? Não vou mostrar tudo, mas assim, as primeiras páginas são de identificação dele. E aqui eu pensei em trabalhar transcendência, porque para ele lembrar desse lugar. O detalhamento também, né? As cores. Então, e é um livrinho que vai ter 30 páginas. E que a gente vai Viu? fazendo. E depois, quando encontrar a árvore, tirar foto, recolher uma folha, né, que está no chão, um galinho, para fazer a identificação do local dessa árvore, a foto e também a folha, desenhar, né, fazer a comparação de diferentes tamanhos e tudo. Vai ficar um trabalho bem legal. Chegasse a conversar com ele e dizer para ele qual a tua intencionalidade nesse projeto com ele? Sim. Porque isso é importante, né? Sim, ele entendeu, porque o Oscar é muito tarefeiro, né? Então, assim, toda a minha... Para conseguir a reciprocidade, né? Eu preciso dizer, olha, Oscar, a gente vai fazer esse livro, mas a mamãe precisa da sua ajuda, né? Você, quando passar lá na árvore, na frente lá da casa da Beth, você recolhe uma folha, a Beth vai te ajudar a tirar a foto e aí eu acho que vai ficar muito bom. Porque daí tem o envolvimento dele. Você não está pegando nada pronto, você está construindo com ele uma ideia, entendeu? Dando um significado para aquilo. Aquilo vai ter
outra razão de existir. Até porque você dá alguns desafios para ele. Ó, vai passar na frente da casa da Beth, você vai recolher uma folha, tá dando responsabilidade para ele. E o Sim, hiperfoco, né? Trabalhando hiperfoco, que é o que ele gosta, a árvore. sim. Tu chegaste a fazer o mapa cognitivo também? Não, ainda não. Porque ontem eu né, e mandei para impressão, e aí eu vou fazer de cada página o mapa, porque mesmo que seja comparação, tudo isso, uma foto dá para fazer muita coisa, né? Dá. Então é importante, pega e faz um mapa ou dois de cada página dessa aí e identifica também, separa assim, ó, aqui eu quero identificação, comparação, análise, síntese, raciocínio hipotético, pode separar as funções que queres trabalhar e as operações mentais, as de entrada, as de elaboração e de saída. Sim, Elenca algumas que é isso que você quer, né? É, assim, ó, o que eu quero dizer para o pessoal que você pode mediar, inclusive, um passeio com a criança, né? Então, você pode mediar. Então, é necessário que esse passeio tenha uma intencionalidade, que você construa um mapa cognitivo desse passeio. Então, cada pergunta que você vai fazer para o aluno, pro o teu filho, no caso, ela tem uma intencionalidade. Você quer que ele pense para desenvolver aquela operação mental, sim, é né? por isso que eu Então, tenho que estar com as. quando eu digo assim, ó, Oscar, aqui tem várias árvores, mas qual é a árvore que você mais gostou? Ele está identificando uma que ele gostou. E aí você pergunta, por que que você gostou mais dessa árvore? E aí quando você exige uma explicação, você está gerando uma necessidade dele de pensar, de argumentar, entendeu? Sim, E mesmo que ele tenha dificuldade na fala, a fala vai ser desenvolvida porque você gera a necessidade. sim. Então, ele vai dar um jeito de falar para você porque que ele escolheu aquela. É, Seja por causa da cor. aí também, para quem não tem, eu não sei como que é para quem tem experiência, para professora, mas, por exemplo, para quem é mãe e quer fazer uma atividade mais elaborada, precisa fazer um mapa, porque além da gente fazer as perguntas, a gente tem que atuar, né? Porque dizer, olha, então assim, fica difícil pensar nas perguntas e ainda fazer a atuação, né? Porque É. é uma encenação, né? Você tem que colocar um tom de voz de animada, né? E no momento da mediação em si, na verdade, os dois estão se mediando, né? Não dá Então, não dá para separar. Ah, agora eu vou pensar em qual pergunta. Por que não? Porque quando você está ali na hora, os dois estão bem ligados, né? e eu quero, assim, a partir dessa sequência didática, você vai construir os mapas das atividades, né? Sim, E aí, você vai mediar todas essas atividades. Todas essas atividades que você for propor para ele, todas elas, você vai trabalhar a consciência fonológica. sim, Então, assim, folha, de folha, não é o F de folha, é o F de folha. É o som que sim, você tem que trabalhar. Não vai dizer para ele, ó, este é o F de folha. Não. Esse aqui é o de folha. Folha. Por isso que é folha. Tem o som sim, dessa letra, né? Então, isso é importante. Hoje mesmo, eu estava revendo uns livros, né, que eu tenho de alfabetização, e assim, ó, o método fônico, ele é o melhor método para ensinar crianças com deficiência intelectual, com autismo e com dislexia. E não sou eu que estou falando isso. Vários autores que fizeram pesquisas e eles mostram. Porque uma elaboração cognitiva que diz que é o F de folha, folha não tem esse som F, não tem. A palavra folha não tem esse som chamado F.
tem o som de... Então, cognitivamente, a criança, se ela já tem uma dificuldade em abstrair, porque a criança com deficiência intelectual, uma das dificuldades que ela tem é de abstrair. Como é que ela vai fazer uma abstração do nome de uma letra? Como é que eu vou saber que esse nome está nessa palavra? Se é F e a palavra é folha, qual é a relação? Não tem relação, não dá. Não dá para abstrair, não dá para generalizar. Mas o som da O. O som da letra F é de folha, fumo, fogo, fogão, fumaça, formiga, entendeu? Aí Sim. é que ela vai abstrair. E para quem. Algumas mães que. Eu também não sabia onde é que eu ia achar esse som das letras, né? Tem uns videozinhos mesmo de crianças mesmo, que Isso. ele faz letra por letra, ele fala o nome da letra, mas ele faz o som dessa letra né, do C. Isso. Aí dá pra gente aprender, porque é difícil mesmo, né? Ter algumas coisas, né? Para quem não sabe. Sim. Então é importante você pegar lá no YouTube, seja pelo método das boquinhas, seja pelo mesmo... tem vídeos que se chamam o som da letra. Né? Esse aí. O som da letra. Esse vídeo, que é uma moça falando dos sonzinhos, bem engraçado assim para as crianças, esse videozinho, as minhas professoras que são alfabetizadoras na escola, elas usam isso para mostrar para as crianças, para aprender o som correto, porque a gente é viciada no nome da letra. Entendeu? A gente é viciada no nome da letra. Quando eu comecei a fazer as atividades com o Oscar, eu me baseava no que eu fui ensinada, né? Então, eu ensinei as vogais, daí eu tava no B com A, e aí até que eu tive que parar, mas aí eu tive que aprender o som das letras, né? E outra coisa também que aprendi aqui é que para alfabetizar não é esse negócio como a gente passou, que é B com A, bala, né? Vai alfabetizando na leitura, vai né, nessa sequência didática, vai apresentando as novas palavras. Não precisa a criança saber escrever ou ler para a gente nomear as coisas, né? Isso é importante. Agora, tem uma coisa importante que eu quero que você faça, talvez seja a coisa mais importante para o Oscar agora. No nome Oscar, tem um pedaço que se chama ar, Oscar, que é o mesmo ar de árvore. Então, você faça primeiro essa conexão daquilo que ele mais gosta, que é o projeto dele, da árvore. Inclusive, escreve dessa forma que eu preparei para você. Tá trocado? Você tá vendo trocado? Não. Eu tô vendo trocado, mas eu tô entendendo. Tá, mas é assim, ó. Árvore, aí você coloca com letra de outra cor, o ar e Oscar. Então você vai colocar aqui esse som do árvore é o mesmo do Oscar. Frisa bem. Aí aqui você vai fazer uma comparação. Quais são as outras letras que tem em árvore e que tem no Oscar também? O, né? Oscar, árvore, é o mesmo som. Fechado. Então, isso tudo você pode mediar, comparar o pedaço. Aí você vai construir essa consciência fonológica, que é aquele som, não da letra agora, mas de um pedaço da palavra. Tem várias palavras com o mesmo pedaço. Aí você vai dizer, aqui em casa, vamos fazer um jogo. Aqui em casa você vai pensar onde é que tem esse pedaço, o ar. Então, por exemplo, armário, né? Tem o ar. Tá? Nossa! E aí você vai brincando com ele de identificar. Só que para chegar nisso, você faz de novo
essa ideia, não, eu tenho consciência, o que eu quero, a minha intencionalidade é trabalhar o pedacinho ar. E Sim. aí, é toda uma relação, ó. Hoje à tarde eu fiquei pensando nisso, e aí ele vai levantar hipóteses de como é que esse som ar vai estar, né, dentro da casa, em outros espaços, ou identificar isso em revistas, mesmo na apostila que você já comprou, Uhum. entendeu? Tem palavrinhas com esse pedaço. E aí ele vai usar uma coisa que a gente chama de raciocínio inferencial, quando ele levanta generalizações. Ah, então tem várias palavras com esse pedaço, né? Ah, Outros nomes de sim. pessoas com esse pedaço. Nossa, Arthur, por exemplo. dá para Arthur. fazer uma atividade assim, olha, Oscar e Joana, mamãe está precisando de palavras com ar, né? Sim. Então, vão para os quartos e olhem, dá para fazer uma interação. Às vezes eu penso que algumas mães pensam que é complicado fazer mediação. Não, eu sou a doida mesmo, que eu fico fazendo tudo assim, eu gosto mesmo, sabe? Mas vocês viram que dá para mediar com uma, né, panela na hora do Sim. jantar, né? É impressionante assim o acesso que a mediação dá, né? Olha, eu quero falar um negócio para você, porque agora você já está sabendo mediar, já está sabendo o mapa cognitivo, já tem um projeto para ser desenvolvido com o Oscar. Agora eu quero que você retome a questão da consciência fonológica. E eu vou estar falando para você o seguinte, ó. Primeiro, e que é o mais fácil, é que ele identifique as vogais. Porque as vogais, elas têm um nome e o som igual. Tirando o A, o E e o O, né? O E e o O, que são dois sons que ele pode produzir, mas a gente diz que é muito mais fácil esse tipo de letra. E as consoantes, nós vamos dividir as consoantes em 3 grupos. O Uhum. primeiro grupo é um grupo que é de muito fácil pronúncia, é fácil pronúncia, porque ele é assim, é um som isolado que a gente chama, tipo, que é o F, né? Uhum. O J, que é o Z, o M, o N, o N Uhum. também, o V e o Z, que é o Z. Então, Sim. esses aqui, eles têm uma pronúncia que a gente chama uma pronúncia isolada. É também fácil. Então, vou dar o nome, né? O F, o J, o M, o N, o V e o Z. Essas letras são mais fáceis da criança conseguir fazer levantar essas hipóteses. Agora, tem as consoantes que são isoladas, mas elas são irregulares. Por Uhum. exemplo, é o caso da letra chamada L, que é o L, L, né? O S, porque o L, ele tem mais do que um som. Ele pode ter o som de U, É. entendeu? Por isso que ele é irregular. Agora o F, ele vai ser sempre, sempre. Ah, sim. Agora o E- L não, dependendo da posição do L, ele pode ter, como por exemplo, pincel. Só que é pincel U, né? Que a criança vai ter pincel. Tá? Então, esse sim. L, ele vai dar uma conotação diferente. Por isso que ele é irregular. O S também, o R também e o X também, pela variação. Um X pode ser o som do tipo CH? tax, É. do KS, né? Tax, entendeu? Então, Sim. são irregulares, é mais difícil para a criança. Então, você tem que separar as consoantes nesses 3 blocos para poder trabalhar essa consciência fonológica. Primeiro grupo Sim. são os mais fáceis, os isolados, que é F, J,
M, N, V e Z, e depois essas isoladas, mas são irregulares, que é o L, o S, o R e o X, e depois vem o grupo das pronúncias difíceis. Ah, E olha só que incrível! Essas pronúncias difíceis são aquelas que geralmente a escola trabalha primeiro, ou a maioria, porque o B é uma é o pronúncia primeiro. difícil. B, B, certo? Ele é considerado difícil. Por que que ele é difícil? Ele pode ser confundido com outras letras. Por exemplo, uma criança que tem deficiência visual, e aí ela não vê a articulação da tua boca, só escuta a pronúncia. B, B, D, 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 B, D, Ah, B. sim. Ela pode confundir o B com o D. Entendeu? Aham. Por isso que essas duas letras são difíceis de pronunciar, de entender o som. Aí a gente diz assim, ó, então essas letras difíceis são o B, o D, o P, o D, o T, o G e o Q. Que é tudo tem o mesmo som quase. A letra Sim. já tem basicamente nomes com pronúncia parecida. Então, e aí nós temos dentro desse grupo também o H, né? Que para em nome, o H é quase uma palavra, mas Ah, esse som sim. não existe. Não tem som para o H. E depois tem o K, o W e o Y, que também é complicado, porque de acordo com a posição, o Y pode ser V e pode ser U. O É. Y pode ser o I, entendeu? Então, Mas, esse grupo de consoantes é mais difícil ainda. professora, mas aí como que eu faço com o Oscar? Por exemplo, as vogais, ele conhece a vogal, ele reconhece com o A, aí tem uma figura de abelha, ele sabe que ele faz essa ligação, né? Pelo som. Daí a abelha, então sabe, né? Não é decorado, ele sabe mesmo essa associação. Mas aí, as vogais que ele fala é A, O e U. As consoantes dessas, aqui é a primeira fase, né, que trabalha, ele fala o M, porque ele fala mamá e ele fala nana, que é a Joana, né, a irmã dele. E não. Então, por isso que as crianças geralmente falam primeiro mamãe, né, do que papai, porque é mais fácil, né? É Não mais é? fácil. É. É? Mas aí, como que eu vou passando o som para ele mesmo, ele não fazendo, né? Então, vocês podem ter várias estratégias. Tem um livro que é do Mário Quintana, que ele fala assim, é o batalhão das letras. E traz a letra, traz o nome da letra e o som da letra. E é bem divertido. Então, você pode mostrar para ele que cada letra tem um som. Sim. E trabalhar o som da letra. Cada vez que você disser o A, tudo bem, o A fica fácil, porque é o A da abelha, mas esse A também é do armário, também é do Oscar, quando tá lá no final, entendeu? O Sim. A, ele tá em muito lugar. O A É, tá na cama, o A tá no avião, não só no começo. Avião, tem dois A, né? sim. Então, o A, essa ideia que a gente trabalhar e dar essa conotação, eu não gosto de trabalhar assim, né? Eu não trabalho assim, que o A é do avião, que o A é da abelha, ou Ah, só dar um sim. parâmetro para a criança. Ele tem que saber que aquele A pode ser colocado em vários lugares. É que todo esse materialzinho que a gente compra, né? Você vai pegar o material das vogais, tudo elefante, iguana, tudo lá na inicial, né? A letra, E aí É, tem e aí que. a gente vai. Aí você vai deixando restrita as hipóteses da criança. Então ela acaba achando que A só pode estar dentro, no começo de uma palavra, mas pode estar no final, pode estar no meio. Sim,
realmente, né? E isso também é só o fato agora que como as crianças já estão sempre com o A de abelha, você coloca, vamos aprender o A, mas vamos colocar o A lá no final, já dá um negócio na criança, né? Porque como Isso. assim que o A tá andando lá pelo final da palavra, né? Então, assim, ó, todas as palavras, tudo que tu fizer, tu seleciona 2 ou 3 palavras que você vai querer trabalhar com ele, mas a partir do som. Então, por Sim. exemplo, ó, você está lá e viu que numa árvore tinha formiga. Então, você vai trabalhar o F, essa letra, ó, essa letra tem um nome. Ele se chama F, mas ele tem um som. Ele tem um som. A melhor coisa para a gente é trabalhar primeiro o som, para depois o nome da letra. Agora, se a criança se alfabetizou, ou tenta se alfabetizar, né, pelo nome da letra, não quer dizer que a gente não possa retomar isso. É possível retomar, certo? Sim. Até recomendo retomar. Agora, se ela encontrou a formiga que estava na árvore, você vai dizer que é o F, que tem um nome, mas tem um som. E esse som está em várias palavras. Então, tá no frade, na formiga, nas flores, na família, na fuga, na fada, entendeu? Tudo começa com Sim. F. E depois você vai dizer que esse som também pode estar no meio da palavra ou no final da palavra. E aí você mostra para ele outras palavras. Por exemplo, café. Esse som tá lá no meio, Sim, nossa, é bem interessante, porque até aumenta o repertório das crianças tá? sobre as coisas, porque eles ficam, esses materiaizinhos eu comprei vários, fica sempre nas mesmas palavras, né? Lógico. Aí fica naquela palavra que a gente chama monossílaba. O B de bola, bala, Uhum. bico, bule, Bully. tá? É. Agora é o seguinte, ó, tem pedindo para eu repetir o nome do livro do Mário Quintana, que é Batalhão das Letras, tá? Batalhão das Letras. Eu quero também falar aqui para as mães. Tem mãe que está dizendo assim, vou trabalhar o som, mas meu filho nem fala. Meu filho nem fala. Porque tem muitas crianças com paralisia cerebral também, né? Que tem dificuldade em oralizar. Eu quero dizer para vocês o seguinte: eu sempre dou aqui sugestões de aplicativos gratuitos. Sempre. Uhum. Tá? Esse aplicativo aqui, ele é pago. É mensal. É em torno de 40 a 50 reais por mês, esse aplicativo. Mas é um aplicativo específico para criança com paralisia cerebral e com deficiência intelectual que não oralizam, certo? Sim. Inclusive crianças autistas que não oralizam, que chama, não sei se vocês conhecem, é Livox. Não. Livox. Então baixa no tablet ou no computador e aí ele trabalha todo o processo de alfabetização pelo método fonético para criança que não oraliza. Então é Nossa. maravilhoso. É maravilhoso esse aplicativo, tá? Deixa aí como sugestão para Ai, você. como é o nome, professora? Livox. 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 Nossa, que maravilha. Sim, porque a gente tem, e eu acredito que até professoras devem ter uma dificuldade de pensar que uma criança que não fala, como é que você alfabetiza pelo método fônico, né? Sim, Mas eu vou. Eu sempre assistia quando eu e o Oscar ia passando a letra, eu deixava o videozinho da cantiga das letras, né? O som das letras, para antes da gente começar a atividade, a gente assistia o videozinho. Porque daí lá ela já não fala o nome da letra, ela já fala que é o K. som. É.
Então, era uma forma que eu tinha de começar a aulinha com ele, apresentando a letra de uma outra forma, né? Isso. Agora eu quero falar uma coisa para você, assim, ó. Nós não, olha, com as tecnologias que nós temos, com o desenvolvimento da neurociência, com esse estudo todo sobre a alfabetização e como o cérebro funciona, nós não podemos mais deixar nenhuma criança para trás. Quando eu digo deixar a criança para trás, é a criança anulada, jogada lá dentro da escola, entendeu? Esperando que um dia ela amadureça e, por sorte, consiga aprender alguma coisa. Não dá mais. Isso aí a gente não pode mais aceitar. Nós temos que fazer alguma coisa. Então, assim, ó, eu sempre digo, o método fônico é o melhor, Gisele. É o melhor, é o mais indicado para autista, para paralisado cerebral, para deficiente intelectual, para criança com dislexia, sabe? Por quê? Porque ele trabalha o som, mas esse som ele é expressado, materializado na boca, que isso é uma pista sinestésica. Então nós temos a boca e nós temos também o, o gesto, o gestual, certo? O gestual também é importante, porque uma criança que é deficiente visual, nós temos que dar pistas sinestésicas, porque o canal é só o auditivo. Se ele é visual, ele não vê a minha boca. Mas eu posso dar uma pista sinestésica de que o M é assim, né? O M, ó, quer ver? O, o F, ele vibra. Aqui, ó. F, vibra. Entendeu? O Aham. V, o V vibra. O T não vibra. O T explode. Então a gente dá as pistas sinestésicas para a criança que é cega poder ter essa ideia de que tem uma pista que ela pode sentir e não ver, né? Então nenhuma Nossa, criança mais pode ficar para trás. Todas não. elas podem se alfabetizar. Todas elas. Inclusive a deficiente auditivo, que vê, mas não escuta, lógico, no caso dessa, primeiro é a língua de sinais, a língua Sim, materna dela. E depois, né, ela pode optar, se desejo, se alfabetizar na língua portuguesa, que seria uma segunda língua. Ela também vai considerar essas pistas sinestésicas, porque é importante sentir a vibração onde cada letra é produzida. Então, eu até digo assim, ó, o método fônico é bom para todas as crianças, só precisa de uma adaptação conforme a necessidade da criança, certo? sim. Toda atividade que você for fazer, você vai priorizar nesses próximos 6 meses a função, as operações mentais de identificação, comparação, análise e síntese e a mediação de transcendência o tempo todo, fazer ele transcender, Sim. porque transcendendo ele vai fazer generalizações e vai abstrair. Porque a criança com deficiência intelectual tem dificuldade em abstrair. Então você vai pegar 5 operações mentais, identificação, comparação, desculpa, são 4. Identificação, comparação, análise, síntese e mais transcendência. E toda atividade que você for mediar, pode marcar a data de hoje. Aqui é 6 meses, ok? Ele já vai estar fazendo isso, identificando letras, identificando sons, comparando sons, fazendo análise do posicionamento desse som na palavra, fazendo síntese, abstraindo que esse som pode estar em várias outras palavras, certo? Então isso vai ser algo que você vai ver. Porque isso que é aprender, né?
E a É, professora falou, a lógico. transcendência, ela é o que mostra o aprendizado, porque você está aprendendo alguma coisa aqui olhando, você está recuperando coisas que você, palavras que você viu. Então, eu acho, eu acho o máximo essa mediar desse jeito. Assim, eu acho o máximo. Para mim, está funcionando muito bem. E para o Oscar também. O Oscar, hoje eu estava falando com a Beth, que cuida dele, ele realmente é como se tivesse. Às vezes eu olho e eu fico pensando, meu Deus, o que essa criança tem porque tá tão mudada? É uma, é uma coisa assim que tá bem. A gente nota muito, professor, assim, é uma coisa que nota-se Tá, eu demais. quero só te dizer o seguinte, sabe o que que o Oscar tá descobrindo? Que ele sabe pensar, e ele gostou disso, entendeu? Ele gostou disso. Sim. Então, se ele gostou disso, ele quer aprender mais e mais. Por isso que você vê mudança. Por isso que você já está vendo mudança. Porque a mudança, professora, é assim, eu acho que ter trabalhado, né? E né, do jeito assim que eu trabalho, por exemplo, o comportamento, eu acho que essas sinapses, elas não ficam especificamente naquilo que a gente tá ensinando, elas abrangem, já vão atingindo outras áreas, né? Porque o Oscar, ele tinha muita dificuldade com organização, ele gosta das bandeirinhas de festa junina, mas ele rasgava todas. E nós estamos desde sábado com as bandeirinhas de festa junina ali, porque ele tá conseguindo também se autorregular, né? É assim, Lógico. gosto das bandeiras e não preciso estragar as bandeiras, porque se gosto, a bandeira tem que ficar ali. E É, não precisamos fazer nada, ficar falando para ele. É uma coisa assim que para nós é uma mudança assim drástica. é. Tem uma pessoa aqui perguntando para nós se tem um app de alfabetização gratuito. Tem, que é o Edu Edu. Edu de educação, Edu de educer. Edu Edu. É gratuito, tem que baixar no celular, fazer o cadastro, e aí a criança pode trabalhar todo o processo. É gradativo, né? Primeiro a criança passa por uma avaliação do próprio aplicativo, e depois ele vai colocando atividades numa sequência e vai aumentando conforme a criança vai acertando. É um dos melhores que eu tenho, que eu conheço. E é gratuito. Então você pode acessar esse também. Agora eu quero falar um pouquinho mais, Gisele, para você, porque você já entendeu a lógica da mediação, a necessidade de você aprender a mediar. Agora eu quero que você entenda o processo de alfabetização para você fazer a liga, né? Fazer, ter as suas transcendências. Esse eu Então, vou assim, ter ó, que cada fazer a liga. criança, nós vamos utilizar com o teu filho, né, o método fônico. Mas cada criança tem a sua própria assinatura, que a gente diz. Um modo especial de interagir com essas informações, tá? Então, talvez o que dê certo para ti pode não dar certo para outra pessoa. Porque as crianças, elas são diferentes umas das outras. Então, se o teu vai conseguir em 6 meses, em um ano, o outro pode conseguir em 3 meses. Pode conseguir em 2 anos. Isso depende muito, faz parte da individualidade de cada um. Mas é importante que você sempre ofereça essa lógica. Contextualizar num passeio, numa fotografia, numa imagem, que é algo concreto, que é algo que tem significado, que seria para nós um apoio para melhorar esse estímulo. Então, quando você abre um livrinho lá do Mário Quintana e vê que tem a letra,
que tem um contexto, que tem uma certa poesia feita só com palavras com aquela letra, e você utiliza isso para mediar, esse apoio visual da letra é fundamental, é importante. E aí eu quero dizer para você que aquelas apostilas que você comprou, todas elas se tornam agora significativas. Sim. Então, assim, primeiro você contextualiza, você passeia, você constrói o significado, trabalha a parte de fonética e, por último, vai para a tua apostila, tá? Por último, você vai usar aquela apostila lá. E é lá naquela apostila que ele vai mostrar que ele já sabe. Entendeu? Sim, entendi. Você perguntou como é que eu vou saber se ele está evoluindo. Quando você fizer esse processo todo, ir lá para aquela apostila e ele mostrar, ó, aqui é o... Esse aqui tem Sim. esse som, mamãe. Ó, aqui tem um A. Ó, isso aqui é tal coisa, isso aqui é tal coisa. Então, lá que você vai ver. Então, assim, não abandone as apostilas. Elas foram feitas com muito carinho pelos seus autores. O que é necessário é você saber como usar essa apostila, né? Como dar um significado para essa apostila. Sim, nossa, é bem legal mesmo. Até porque a criança, ela precisa dessas outras formas, né, de interação e dá para fazer muita coisa, né? Para depois chegar na apostila. E quando chegar na apostila, o que a gente espera é que faça já saiba, né, quando chegar na apostila. Então, olha só o que eu vou dizer para você agora sobre neurociência e processo de alfabetização pelo método fônico. Quero que você preste bastante atenção. Lá nos meus vídeos, que eu explico como é que o cérebro funciona, eu quero dizer para você que a alfabetização, ela não acontece só nas conexões no lobo frontal. Eu vou mostrar isso para você agora e para todo mundo que está assistindo. Eu sempre nas minhas lives eu gosto de trazer uma novidade. E eu separei essa novidade para vocês. Que é algo que eu nunca falei em live nenhuma. E nem nos meus vídeos explicativos. Então, assim, ó. O nosso método fônico, ele tem um nome para neurociência bem grandão. É o método octo, opto, estese, láleo, da boca, grafêmico, ok? Um nome esquisito. Nome esquisito, por quê? Octo do ouvido, opto do olhar, então tem que ver, a criança tem que escutar, ela tem que ver, ela tem que pegar, por isso que é estésico, láleo, porque ele é articulado, ele produz um som, e grafêmico, porque é possível escrever. Agora, imagina isso. As atividades atrativas, certo? Elas trabalham essa parte da visão. Então, quando você fotografa uma árvore para o Oscar, aquilo, além de ser o que ele quer, o hiperfoco dele ainda vai ser atrativo o tempo todo, porque é uma foto colorida, tem um significado, certo? Sim. E aí você pode usar, por essa questão óptica, você pode usar várias coisas. Brincadeiras, gesto, expressão facial, tudo vai ver. Ele vai ver. Pode dançar, ele vai ver. Agora, quando a gente trabalha... E isso assim, ó, a brincadeira, o gesto, a expressão facial, a imagem, tudo isso é do hemisfério direito. Tudo está localizado no hemisfério direito. No hemisfério esquerdo está a linguagem, que é a que você escutou e a que você falou. Está lá. Essa decodificação, esse processamento é lá
no lado, no hemisfério esquerdo, onde estão todas as formas. Então, você está usando aí, quando você trabalha o método fônico, você está usando os dois lados do cérebro, e não só uma parte. Isso Nossa. é um entendimento. Agora, nós vamos piorar trazendo os lobos. Por exemplo, o lobo parietal. Ali, quando você dá as pistas sinestésicas do método fônico, seja na mão, seja articulação, né? Aham. Aqui, ou mesmo usando o corpo para alguma manifestação, é essa parte do cérebro parietal que vai ser ativada. Entendeu? E fica Sim, aqui. é por isso que o método fônico é o melhor. Porque Melhor. a gente que não conhece, quando ouve método fônico, só liga ao som, né? É só o som. É. Agora, o, o lobo occipital, ele é responsável pelos estímulos visuais. Então, quando você usa uma foto, o grafema em si, para mostrar aquele som escrito, isso é fundamental, mas isso é decodificado, porque o estímulo vai inteiro, né? Você vai usar uma imagem, o gesto, o som, e aí, quando essa informação entra, ela vai ser distribuída entre os hemisférios e nos lobos responsáveis por aquela decodificação. Por isso que se tiver uma lesão em alguma área, certo? Não vai ser tão significativo agora, já que a gente tem essa consciência, porque as outras áreas poderão assumir essa função. Porque aquele estímulo foi distribuído no cérebro. A gente não usa só 10%, a gente usa o cérebro inteiro. Agora, deixa eu ver aqui. Professora, e ainda se nós colocarmos essas atividades que são da área de interesse da criança, aí ainda mexe com outras coisas, né? Porque ainda tem Sim. a área da atenção, Sim. né? A questão emocional, né? A questão emocional envolvida, certo? Então, assim, ó, nós temos muitos recursos para oferecer para as crianças se beneficiarem do método fônico para se alfabetizar, certo? Por exemplo, uma criança que é autista, ela não tem muito contato visual com a professora, então geralmente ela não olha para a boca da professora. Mas a gente pode fazer uma outra tentativa, né? Com imagens, né? Em vez de olhar para a boca da professora, a professora apresenta para ele os cartãozinhos dos sons. Como é que a boca faz o som? Ou mesmo um vídeo. Essa é a ideia. Que a gente realmente consiga suprir as necessidades da criança. A gente consegue suprir. Achei aqui o que eu queria. Por exemplo, ó, quando você fala o som de uma letra, é o lobo temporal que vai dar um significado para esse som. Então, um lobo vai se motivar, o outro vai ver a forma da letra, a outra vai ver o som. E o lobo frontal, onde ocorre muito, a gente diz que ocorre, a aprendizagem ocorre ali, é como se ali fizesse uma síntese. Porque a partir do momento que você começa a mediar, faz as perguntas para essa criança, toda essa área aí dos lobos vão se ativar e vai ter uma decodificação de tudo isso lá no lobo frontal. Então, quanto mais recursos você utilizar, melhor vai ser o processo de alfabetização. Porque Nossa. Então, a neurociência, é por isso que o EduC, a gente trabalha com mediação como uma ferramenta, ok? Para ajudar vocês. Mas a nossa base, vamos pensar uma base assim, consistente, é a neurociência. Porque a gente compreendeu como o cérebro funciona. E se você souber como o cérebro funciona,
Você não vai empobrecer o estímulo que você vai oferecer para o teu aluno. Você vai oferecer um estímulo potencializado. Além de ser auditivo, visual, sinestésico, ainda tem as perguntas. Ainda tem as perguntas. Isso tudo vai ativar esse guri de um jeito que vai acelerar a aprendizagem dele. Nossa, hoje, professora, a professora, assim, ó, me mediou, conseguiu passar o significado que era importante, porque eu por exemplo, hoje, realmente entendi o que é o método fônico e a importância. Porque tem que ser assim, entendeu? Por isso que o método fônico é usado com autista, com dislexia, com criança que tem deficiência intelectual. Eu quero dizer o seguinte, assim, ó. Se for pensar, hoje, eu tenho muito conhecimento. Eu vou dizer, eu tenho muito conhecimento, eu estudei muito para isso. Mas o jogo, o que está em jogo aqui é o servir, né? Assim, eu me considero hoje uma serva que estou aqui para ajudar vocês a entender como o cérebro funciona e como nós podemos, então, acelerar o processo de aprendizagem dessas crianças. O que vocês têm que se sentir é recíprocas a receber essa informação. Que a partir do momento que você entende toda a sequência de como fazer a mediação, construir um mapa cognitivo, identificar como é que a gente alfabetiza um sujeito, como é que o cérebro dele funciona, não tem para mais ninguém, entendeu? Nossa. Não tem. Não Eu tem para ganhei a minha ninguém. noite, porque consegui entender por que não se acha essa explicação do método fônico em canto nenhum, porque eu já estava assim, sempre método fônico. Mas o significado do método fônico chegou agora para mim. Realmente, eu entendi o que é o método fônico. Agora eu quero dizer, terminar falando, né? Aí, mais ou menos assim, o que eu quero mesmo é ajudar vocês, né? Mães, professoras, psicopedagogas, neuropsicopedagogas, para acelerar o processo dessa criança. Porque eu quero ver essa criança brilhar, ok? Eu quero ver essa criança brilhar. Eu uso essa palavra que eu vou contar uma coisa para vocês. Como eu dou aula na universidade, no curso de pedagogia, várias coisas dessas eu passo, né, para os meus alunos, conforme a minha disciplina, lógico, né? Mas eu sou professora de estágio. Então, eu coloco os meus alunos lá nas primeiro e segundo ano, ou terceiro e quarto ano, também, às vezes quinto. E sou orientadora da residência pedagógica, que é um estágio que eles fazem durante 18 meses, numa mesma sala, ou, aliás, numa mesma turma. E aí, teve um ano que eu entrei na sala e a professora falou assim, professora alfabetizadora, ela falou assim, me apresentou para as crianças e eu estava com as estagiárias no primeiro dia e ela disse assim, a nossa sala aqui é dividida. Gente, foi em 2019, antes da pandemia, tá? Ela falou assim, essa turma aqui é a turma dos brilhantes. Essa turma aqui do meio, é a turma que talvez brilhe. E essa turma aqui são os apagados, os que não têm brilho. E sabe quem eram essas crianças? Aquelas que estavam com dificuldade em aprender. Sim. Então, isso me chocou de um jeito, me incomodou tanto que vocês não têm ideia. Então, hoje, o meu desafio é dar um jeito dessas nossas crianças com deficiência intelectual brilharem. Entendeu? Sim. E É isso que eu também tento não passar podemos... hoje para as minhas alunas. Todo mundo tem o seu brilho e vão brilhar. E vão E a aprender. gente não pode
cair no conto do politicamente correto. Tem muita gente que sou da inclusão, eu sou a favor da inclusão, os alunos têm que estar aqui, mas é tudo politicamente correto, que no fim lá não está querendo ver criança nenhuma brilhar, né? Então a É, gente tem que saber que o profissional bom é aquele que quer ver as crianças brilharem. ó, e eu sei que tem mães que já estão cansadas de comprar apostila, de fazer tarefa, da tarefa ser adaptada e não é nada adaptado do que vem da escola. Tem mãe que já está cansada, já está desiludida. Mas eu quero dizer assim, ó, existe uma luz no fundo do túnel. E nós vamos se agarrar a essa luz. Foi essa luz que eu vejo. Aprender a mediar. Se você aprender a mediar, você vai conseguir ajudar o seu filho. Vai conseguir mudar essa relação do teu aluno. E você tem, porque a professora também fica angustiada, porque às vezes ela não sabe mediar. Ela não sabe o que fazer com aquela criança. Porque às vezes elas dão algumas atividades infantilizadas porque elas não têm outra opção. Elas não foram orientadas para isso. Nem na graduação, nem na escola que estão trabalhando. Então a culpa também não é dos professores, não, sabe? Os professores têm boa intenção, eles não sabem como fazer. Então agora, quem quiser, vai aprender. Por isso que eu estou convidando todo mundo a participar do meu webinário de amanhã, às 19 horas. Gisele, querida, gratidão, gratidão mesmo. Espero que você tenha gostado do nosso encontro de hoje. Que tenha feito amanhã, né? Porque amanhã eu já estou inscrita, desde o primeiro dia. Ai, que bom. Então essa é a ideia, né? Que a gente consiga realmente ter a esperança, não a esperança de esperar, mas a esperança de fazer algo. Então esse é o convite que eu faço para você. Se juntar a nós, se tornar uma mediadora de excelência, sabe? E mediar as crianças, porque elas precisam brilhar, elas precisam ter nesse mundo o mesmo espaço que qualquer outra pessoa. Sim. Né? É isso aí. Então, até amanhã, todo mundo se inscrevam. Fala, Gisele, fala. Se inscrevam no webinário de amanhã, porque vai ser ótimo. Meu Deus, eu tô ansiosa. Tá bom. Agora eu quero dizer para vocês assim, ó. Essa frase que eu vou falar é do Christopher Brown, do filme O Meu Pé Esquerdo. Ele diz assim, ele é paralisado cerebral. Se eu não posso ser igual às outras pessoas, eu vou ser eu mesmo da melhor maneira possível. Então é isso que nós temos que fazer com as nossas crianças. Se elas não podem ser iguais às outras pessoas, elas vão ser elas mesmas da melhor maneira possível. E é nisso que nós vamos investir, nesse brilho, né? Dar voz e vez às nossas crianças com deficiência intelectual. Gente, olha, por mim eu ficava a noite inteira, mas já me chamaram aqui, eu já tenho que ir, tenho que fazer outras coisas. Um beijo grande e até amanhã às 19 horas, que eu também estou assim, ó, pilhada para chegar amanhã. Ai, então até amanhã. Tá bom? Um beijo e gratidão para todo mundo, gente. Tchau.